Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias e a primeira informação é sobre a minha portuguesa. A Luz anunciou a contratação do atacante De Paula, 26 anos de idade, vice-artilheiro do Campeonato Catarinense, jogando pelo Santa Catarina. Por lá foram 5 gols em 13 partidas. Já Edinaldo Rodrigues foi reeleito presidente da CBF, mandato que começa em 2026 e só termina em 2030. Com uma observação importante, nessa segunda-feira, sem concorrentes, ele teve 100% dos votos. As 27 federações e os 40 clubes de Série A e B votaram no atual presidente, Edinaldo, que pode ainda tentar mais uma reeleição em 2030 para ficar até 2034. Bora contar também que o Vasco da Gama negocia mais um clássico para Brasília pela manhã. Eu já te contava que Palmeiras e Vasco, com o mando do Vasco, será no Mané Garrincha. A tendência é que esse jogo contra o Botafogo seja confirmado nas próximas horas, na capital, no Distrito Federal. Importante contar que o Vasco fatura R$2 milhões por cada jogo disputado por lá. E há também bônus caso essas partidas tenham mais de 50 mil torcedores. Para cada jogo com mais de 50 mil pessoas, um bônus de R$500 mil. A saideira do giro de notícias é sobre o Santos. O Peixe promete dificultar a saída de Pituca, mesmo depois da perda de espaço do volante. Ele tem sido alvo de sondagens do Japão, mas o Santos só promete fazer negócio se a oferta for relativamente boa. Bora falar agora sobre Anderson Talisca, jogador que já foi cotado em alguns clubes do Brasil, entre eles Corinthians e Bahia. Talisca deu uma entrevista ao jornal Correio, lá de Salvador, afirmando que a volta ao Bahia não deve demorar. A frase dele foi, abre aspas, o retorno está ficando cada vez mais próximo. Com um detalhe importante, o Talisca acaba de ser comprado pelo Fenerbahçe. Estava jogando no Al Nassr da Arábia Saudita ao lado do Cristiano Ronaldo. O acordo com o Fenerbahçe se encerra em junho de 2026, ou seja, em menos de um ano e meio. A partir de janeiro do ano que vem, o Talisca pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça para o Bahia ou para qualquer clube do mundo. Jogador que foi revelado no próprio Bahia, ele havia chegado em 2009 para a base, estreou em 2013 aos 18 anos. Saiu depois de 68 jogos e 11 gols no profissional, rodou por Benfica, Besiktas, Guangzhou, Al Nassr e Fenerbahçe. Acho que se as opções tivessem sido mais voltadas para o aspecto esportivo em vez do aspecto financeiro, e o Talisca teria sido jogador de seleção brasileira com alguma frequência. Nessa mesma entrevista ao Correio, o Talisca chegou a dizer, abre aspas, podem continuar esperançosos os torcedores do Bahia em relação a esse retorno há de acontecer, fecha aspas. Se o Bahia conseguir fechar com o Anderson Talisca, vai contratar um baita reforço, seja ele em 2025 ou em 2026. Bora te contar agora sobre o real valor da dívida do São Paulo. Quanto é que o tricolor deve hoje? Há quem garanta que o São Paulo já beirou R$1 bilhão, mas nessa segunda-feira, Márcio Carlomagno, que tem um papel de assistente especial da presidência do São Paulo, é o cara responsável pela condução, por exemplo, do FIDIC e também pelas negociações com Evangelos Marinax. O Márcio deu uma entrevista ao Arnaldo e ao Tirone, afirmando que hoje a dívida do São Paulo gira na casa dos R$900 milhões. O São Paulo já tem os números do balanço da temporada passada, mas eles ainda não podem ser divulgados antes de serem apresentados ao Conselho Deliberativo. De qualquer forma, com esses R$900 milhões, o São Paulo acaba de alcançar a maior dívida de sua história, com crescimento anual de mais ou menos R$100 milhões. Importante contar que o tricolor registrou mais um prejuízo pesado em 2024. E para tentar quebrar essa série de prejuízos consecutivos, uma série de alterações tem sido feitas. O FIDIC, que é aquele fundo de investimentos que pretende captar para o São Paulo 240 milhões, já deu uma bela força. Até aqui foram arrecadados 135 milhões. O tricolor também pretende anunciar em breve o acordo com Evangelos Marinax. Pela manhã eu havia contado para vocês que já existe a assinatura de um memorando de entendimento,
que, embora não tenha um grande valor, nem sequer a multa para quebra desse contrato, é o primeiro passo para o acerto em definitivo com o magnata grego, que vai se tornar sócio do São Paulo nas categorias de base. Segundo Márcio Carlomagno, o objetivo nesse momento é fazer com que a dívida do São Paulo pare de crescer, num primeiro momento que ela fique estagnada e a partir daí o São Paulo consiga ir diminuindo essa operação que é das mais caras. O FDIC foi constituído também para que o São Paulo deixe de ter um custo muito alto com dívidas. É que 2/3 da dívida a curto prazo, com vencimento em 12 meses, era com bancos. Isso trazia um enorme prejuízo mensal para o tricolor. Bora mudar de assunto e falar sobre cambismo no Corinthians. O tema não é novo, mas a atualização é preocupante. Apesar de o presidente Augusto Melo ter garantido durante o fim de semana que estava fazendo todos os esforços para coibir esse tipo de atitude, são várias as postagens de torcedores corintianos acusando cambistas de estarem vendendo entradas para quinta-feira. Partida decisiva contra o Palmeiras, valendo o título do Campeonato Paulista, é o jogo de volta da final. O Corinthians venceu o Palmeiras por 1-0 no Allianz Parque, ou seja, joga para empatar, para se sagrar campeão. Importante contar que a venda de ingressos para fiéis torcedores começou apenas nessa segunda-feira, mas durante todo o fim de semana já existiam cambistas trabalhando com vendas de ingressos e por valores estratosféricos. Alguns pediam uma supervalorização de até 1.250%. O ingresso, vendido originalmente por R$80, saía a R$1.000. Tinha entrada a mais cara de todos por R$1.300. Até entradas para o público PCD, pessoas com deficiência, também vinha sendo vendido de forma clandestina. E a grande suspeita de torcedores, membros do conselho, em virtude de um depoimento recente de um ex-funcionário do Corinthians, é de que o presidente Augusto Melo e seus diretores tenham participação na distribuição desses ingressos que depois são repassados para cambistas. O Augusto chegou a emitir uma nota assegurando que não tem nada disso, que a diretoria faz todos os esforços para coibir o cambismo, mas a verdade é que essa primeira oportunidade para frear a ação dos cambistas acabou falhando redondamente. Tema tão sério que a Polícia Civil e o Ministério Público abriram investigação para entender quem são os verdadeiros culpados. Hora de falar sobre o Flamengo, mais especificamente de Wesley. Pela manhã havia prometido tratar sobre o assunto, acabou que eu me enrolei, essa parte do vídeo não foi ao ar. A gente resolve por agora. O jornal Sport da Espanha assegura que o Barcelona prepara uma proposta para o Flamengo pelo Wesley para metade do ano. Oferta que poderia chegar a 35 milhões de euros ou 217 milhões de reais, sendo de 32 milhões de euros fixos e 3 milhões de euros em bônus. Daria para dizer que o rubro-negro teria direito a 198 milhões, independentemente do desempenho do lateral direito com a camisa do Barça. Não é a primeira vez que o nome do Wesley é especulado no Barcelona. Em 2023, antes mesmo de se tornar o titular absoluto do Flamengo e também convocado para a seleção, ele já havia recebido uma proposta para jogar no time B do Barça. O Flamengo, na oportunidade, não topou fazer acordo. Importante lembrar que o Wesley já havia quase foi parar na Atalanta na janela da metade do ano passado, operação de 16 milhões de euros que acabou caindo na última hora. Na virada do ano foi a vez do Joe Zenit oferecer 25 milhões de euros, mas aí foi o jogador quem decidiu não aceitar a oferta russa. A tendência é que esse negócio saia na metade do ano, numa operação de no mínimo 30 milhões de euros. Só para completar sobre o Fla, Gonzalo Plata foi bastante elogiado pelo técnico BKSS, que comanda a seleção equatoriana. O BKSS lembrou que o Plata pode jogar de 9, de atacante pela esquerda, de atacante pela direita ou até vindo de trás. E aí, mais duas informações do Flamengo. Nuno Campos assume nessa segunda-feira o cargo de técnico do Sub-20 do Fla. Ele chega para assumir o lugar a pedido de José Boto, enquanto a imprensa argentina crava que o Everton, da Inglaterra, executou a cláusula de compra de Alcaraz, ou seja, vão pingar no Flamengo nos próximos anos cerca de 110 milhões. É a chance de o Flamengo recuperar o investimento feito pela contratação do Alcaraz no ano passado, jogador que definitivamente não deu certo pelo rubro-negro, mas que vai muito bem em seu retorno ao futebol inglês. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras e também de Leila Pereira,
que na semana da final do Campeonato Paulista resolveu cutucar o Corinthians e também outros clubes que devem. O presidente foi perguntado a respeito dos principais problemas do futebol brasileiro e disse o seguinte, abre aspas, clubes que atrasam salários ou imagem, atrasam compromissos com outros clubes e continuam competindo em igualdade de condições. Isso cria distorção no campeonato. Essa é uma pauta extremamente importante e sensível para alguns clubes, mas vamos bater forte nisso, porque o Palmeiras compete em igualdade de condições e paga em dia, mas exigimos que outros clubes também paguem em dia, fecha aspas. A Leila está afirmando que vai insistir num projeto que havia sido criado no ano passado de fair play financeiro. A intenção é que essa ideia progredisse e se tornasse realidade já no Campeonato Brasileiro desse ano, mas estamos às portas do Brasileirão que se inicia no próximo final de semana. A tendência é que o fair play financeiro passe a ser adotado somente em 2026. E o fair play financeiro promete punir clubes que têm dívidas com atletas, outros clubes, empresários e afins. A Leila completa sobre o tema, abre aspas, não é o gramado sintético que cria desequilíbrio nas competições, e sim a falta de fair play financeiro. Recado direto pro Corinthians, rival do Palmeiras na final do Paulistão e também para uma série de outros clubes. Só para lembrar que o Corinthians, por exemplo, deve e tem sido cobrado na CNRD pelo Cuiabá, na FIFA pelo Matias Rojas, isso para não falar de outras dívidas. Só para completar, quero contar que o Palmeiras vai aumentar a sua equipe de seguranças para o confronto contra o Cerro Porteño no Paraguai, marcado para 7 de maio, Libertadores da América. Palmeiras e Cerro se estranharam depois de atos de racismo contra o Luigi em um jogo da Libertadores Sub-20. Na segunda-feira da semana passada, durante o sorteio da Libertadores, o vice-presidente do Palmeiras, o Paulo Boas, chegou a discutir com um dos dirigentes do Cerro Porteño. E você, o que pensa sobre essa cutucada da Leila? Ela tá certa? Ela tá errada? Eu concordo com a Leila em relação a essa distorção causada pela falta de equilíbrio financeiro e, mais do que isso, pela falta de pagamento dos clubes. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é porque você tem distorções criadas pela inadimplência que você pode aceitar, por exemplo, o gramado sintético. São dois bons debates e o ideal seria que a gente não tivesse clubes que devem e não tivesse campos de gramado sintético. Você pensa diferente? Concorda? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra às 7 em ponto. Tem programa do Nicola. Tchau! Fala, torcedor do Botafogo. Que alegria te ter por aqui. Essa saiu agora, e eu já trago de primeira mão para você. E se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo da bola, se inscreva agora mesmo para ficar sempre bem informado. Feito isso, vamos à notícia. Prepare-se, porque essa movimentação no mercado da bola promete agitar os bastidores do futebol brasileiro. Um jovem atacante, que já mostrou seu talento nos gramados nacionais antes de partir para o exterior, pode estar prestes a retornar ao Brasil. E o destino? Um dos clubes que mais se movimentam na busca por reforços de peso para a temporada. Mas não pense que essa história está definida, longe disso. O interesse de outras potências do futebol nacional pode mudar o rumo dessa negociação a qualquer momento. O mercado da bola está pegando fogo, e uma negociação de peso pode estar prestes a ser fechada. Um jovem atacante, que brilhou nas categorias de base de um gigante do futebol brasileiro e chamou atenção com sua velocidade e drible, está muito perto de retornar ao país. Depois de uma passagem pelo futebol internacional, onde não teve tantas oportunidades quanto esperava, ele vê com bons olhos a chance de reencontrar seu melhor futebol vestindo a camisa de um clube que sonha alto na temporada. Mas será que esse desfecho já está garantido? Ou podemos ver uma reviravolta com outros clubes de olho na jogada? O nome da vez é Wesley. Revelado pelo Corinthians e atualmente no Al Nassr, da Arábia Saudita, o atacante está muito próximo de um acerto com o Botafogo. O jovem jogador, que sempre foi apontado como uma promessa do futebol brasileiro, não teve o espaço desejado no time saudita e, diante desse cenário, decidiu que o melhor caminho é retornar ao Brasil para recuperar seu protagonismo e voltar a atuar com regularidade. O clube carioca, atento às oportunidades de mercado, se movimentou rápido e já avançou nas negociações para garantir o reforço. A diretoria do Botafogo enxerga Wesley como o nome ideal para suprir as saídas de jogadores importantes, como Luiz Henrique e Thiago Almada. Sua capacidade de atuar pelos lados do campo, com muita velocidade e habilidade num contra um, faz dele uma peça valiosa para o esquema tático da equipe. O técnico já deu o aval para a contratação, e agora falta pouco para que o negócio seja concretizado.
Segundo fontes ligadas à negociação, Wesley deve desembarcar no Rio de Janeiro nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar um contrato de empréstimo válido até o final da temporada. Mas será que o Botafogo terá caminho livre para fechar essa contratação? Nos bastidores, outros clubes brasileiros monitoram a situação do atacante de perto. Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras surgem como possíveis concorrentes na disputa, e qualquer movimentação nos próximos dias pode mudar o destino de Wesley. O Cruzeiro, por exemplo, busca reforços para dar mais qualidade ao elenco e já demonstrou interesse em jogadores com características semelhantes. O Flamengo, por sua vez, sempre atento a oportunidades, pode entrar forte na briga se enxergar no atacante um nome útil para o plantel. Já o Palmeiras, que tradicionalmente investe em jovens promissores, também não descarta uma investida de última hora. Diante desse cenário, a grande questão é: Wesley será mesmo jogador do Botafogo, ou teremos uma reviravolta nos próximos dias? A novela segue aberta, e a definição pode ocorrer a qualquer momento. O mercado da bola não para, e quando se trata de negociações entre clubes de peso, tudo pode acontecer. Fique ligado, torcedor, porque essa história ainda promete capítulos emocionantes. Mas atenção! O Botafogo pode até estar na dianteira das negociações, mas outros gigantes do futebol brasileiro também monitoram a situação de Wesley de perto. Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras entraram no radar e analisam a viabilidade de uma possível investida pelo atacante. Será que o Glorioso conseguirá fechar essa contratação antes que um de seus concorrentes entre forte na briga? O técnico do Botafogo vê Wesley como um substituto ideal para suprir as saídas de Luiz Henrique e Thiago Almada, jogadores que foram peças importantes na equipe. Sua velocidade, drible e capacidade de finalização são atributos que chamaram a atenção do departamento de futebol alvinegro. A diretoria do clube carioca entende que Wesley pode agregar qualidade e ser um nome de impacto para ajudar o time na luta por títulos nesta temporada. No entanto, a concorrência promete esquentar. O Cruzeiro, que busca reforços de peso para fortalecer seu elenco e dar mais opções ao treinador, analisa a possibilidade de atravessar o negócio e trazer Wesley para Belo Horizonte. A Raposa já demonstrou interesse em jogadores com perfil semelhante e pode ser um concorrente direto do Botafogo nessa disputa. O Flamengo, por sua vez, sempre atento ao mercado, não descarta a possibilidade de entrar na jogada. A diretoria rubro-negra avalia a chegada de mais um atacante para compor o elenco e vê em Wesley uma oportunidade interessante. Com um projeto esportivo sólido e a possibilidade de disputar títulos importantes, o Mengão pode ser um destino tentador para o jogador, caso decida aguardar novas propostas. E não para por aí. O Palmeiras, que tradicionalmente reforça seu elenco com jovens promissores, também observa a movimentação de Wesley no mercado. O clube paulista tem investido pesado em contratações estratégicas e pode ser um forte candidato a entrar na disputa, principalmente se houver algum desfecho inesperado na negociação com o Botafogo. Com tantos interessados, a pergunta que fica no ar é: para onde vai Wesley? Será que o Botafogo conseguirá concretizar o acerto antes que um dos rivais entre de vez na jogada? Ou veremos uma reviravolta com outro clube atravessando o negócio na reta final? A expectativa é que o desfecho dessa novela aconteça nos próximos dias. O Botafogo quer anunciar o atacante antes do fim de semana, mas com Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras no páreo, o enredo pode mudar a qualquer momento. O mercado da bola é imprevisível, e quando se trata de negociações entre clubes de peso, qualquer detalhe pode fazer a diferença. E você, torcedor, o que acha dessa possível contratação? Wesley seria um bom reforço para o Botafogo, ou você acredita que outro clube deveria investir mais pesado no atacante? Deixe sua opinião nos comentários, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma atualização sobre essa e outras negociações do futebol brasileiro.